A vida trabalhando na fronteira americana. Olá, aventureiros da história! É um prazer recebê-los novamente ao nosso canal, Caminhos da História. Preparem-se para uma experiência singular, pois hoje vamos adentrar um tema fascinante e repleto de peculiaridades. Antes de iniciarmos nossa jornada, não se esqueçam de deixar o seu apoio com aquele like especial e de se inscrever no canal para acompanhar todos os nossos conteúdos. Neste episódio, vamos explorar o universo do trabalho na fronteira americana, revelando os desafios, a rotina e os aspectos intrigantes desse período histórico. Estão preparados para essa imersão? Então, vamos lá! Coisas podem parecer estar desmoronando no momento, especialmente se você está assistindo muito às notícias na TV a cabo, mas na verdade não estamos vivendo no pior momento da história humana desde o surgimento da agricultura. Nunca houve menos guerra, as pessoas estão vivendo vidas mais longas e saudáveis do que nunca. A vida em qualquer ponto do passado era precária no melhor dos casos, e a fronteira americana não foi diferente. Você não acreditaria em algumas das coisas que as pessoas tinham que fazer para sobreviver, e em uma terra sem lei, realmente valia tudo. Aqui está como era a vida trabalhando na fronteira americana. Música Poker Alice, entre o fumo de charuto e as mulheres da noite em um salão em algum lugar de Dakota do Sul, foi uma das melhores jogadoras de pôquer do Velho Oeste, e ela era uma mulher. Alice Evers, também conhecida como Poker Alice, conseguiu fazer fortuna nas mesas de cartas, mesas que estavam quase sempre cheias de homens. Encontrar um emprego como mulher na fronteira americana era difícil, mas Poker Alice encontrou uma maneira de ganhar um relatado $250 mil durante toda a sua vida. Hoje, em dinheiro atual, isso equivale a cerca de $3 milhões. Poker Alice migrou com seus pais da Inglaterra no início dos anos 1860, quando tinha 12 anos. Eles viveram na Virgínia, onde Alice frequentou uma escola interna para aprender tudo sobre ser uma dama refinada. No entanto, ela não permaneceu por muito tempo. Sua família se mudou para o território do Colorado. Foi lá que ela conheceu seu primeiro marido, que a introduziu no jogo de pôquer. Quando ele morreu em um acidente, Alice teve que descobrir como se virar, e o pôquer foi a resposta. Ela podia contar cartas com os melhores e o fato de sua boa aparência distrair os homens contra quem jogava não ajudava. O fato de estar fumando charuto o tempo todo aparentemente apenas aumentava seu apelo. Em poucos anos, Alice estava levando seus ganhos em uma viagem para Nova York para comprar todas as últimas tendências da moda e depois voltou para os salões do Oeste para usar seus vestidos provocantes e distrair ainda mais seus concorrentes masculinos. No entanto, ela ainda precisava de um emprego durante os primeiros anos. Enquanto trabalhava como negociante de carros em Deadwood, Dakota do Sul, ela conheceu seu próximo marido, Warren Tubbs. A história de como eles se apaixonaram é um clássico do Velho Oeste. Tubbs era um colega negociante de carros no salão de Deadwood, quando um mineiro bêbado tentou prejudicar Tubbs com uma arma após o que ele percebeu como um negócio ruim. Alice sacou um revólver 38 e disse ao sujeito para se perder. Pouco depois, os dois foram atingidos e foi amor à primeira vista, e por vista, quero dizer encarar a extremidade perigosa do brinquedo de Alice. Pouco depois, Alice realmente começou a limpar na mesa de pôquer. As multidões vinham para ver esta bela mulher fumando charuto ganhar todo o dinheiro dos homens. Algumas noites ela ganhava $6 mil em uma única sessão, mas em 1910, Tubbs faleceu de pneumonia. Ele e Alice tinham comprado uma fazenda perto de Sturgis, Dakota do Sul, e ela ficou lá por um tempo até contratar um sujeito chamado George Kerr para cuidar dela enquanto ela ia ganhar mais dinheiro nas mesas. George se apaixonou por Alice e dizem que ela se casou com ele mais por dever do que por amor, já que ela lhe devia um par de milhares de ouro. Em 24 de janeiro de 1848, James W. Marshall encontrou ouro no moinho de Sutter, em Coloma, Califórnia. Em menos de uma década, mais de 300 mil pessoas se aglomeraram na Califórnia em busca do grande achado. Todos os tipos de empregos surgiram em torno da indústria de mineração de ouro, mas o item particular era bastante útil, especialmente quando se tratava de garantir que ladrões não levassem seu minério suado antes que você pudesse transformá-lo em dinheiro. Havia muitas lojas e serviços diferentes adaptados à nova economia impulsionada pelo ouro.
Existiam escritórios de avaliação que avaliavam a qualidade do seu ouro, lojas de equipamentos que vendiam as ferramentas necessárias para encontrar ouro, e lugares para trocar pó de ouro por moedas, se tivesse sorte o suficiente para encontrar uma mina lucrativa. Também havia lugares que ajudavam a disfarçar seu saque. Certos serviços ofereciam a moldagem do ouro em itens comuns, como frigideiras, e então os enegreciam, para que fossem uma das últimas coisas que um ladrão gostaria de roubar. Se os prospectores estivessem em apuros e não encontrassem uma loja que pudesse ajudá-los a disfarçar seu ouro, também eram conhecidos por fazê-lo eles mesmos. O ouro é maleável e fácil o suficiente para moldar. Alguns dos prospectores mais bem-sucedidos eram aqueles com experiência em fundição e conhecimento, que conseguiam transformar seu minério valioso em objetos comuns. Se você tivesse habilidade, então, quando um ladrão quisesse prejudicá-lo e mandasse você abrir sua mochila, você poderia apontar para sua garrafa de água suja e amassada e dizer: "Pelo menos me deixe com isso para que eu possa sobreviver aqui fora." Mal sabiam eles que valia milhares. O carteiro do deserto. A fronteira americana não tinha exatamente a melhor infraestrutura. Vastas cadeias de montanhas, desertos secos e terras de pastagem inóspitas tornavam as viagens difíceis e a comunicação ainda mais difícil. Entregar o correio era um dos trabalhos mais desgastantes que se podia ter na fronteira americana. Quero dizer, os carteiros da fronteira tinham que lidar com o clima, a ameaça de não ter o que comer e o perigo de serem atacados pela tribo indígena cujas terras você estava, consciente ou inconscientemente, invadindo. Um dos giros mais bizarros na história da entrega do correio nos Estados Unidos foi um experimento chamado US Camel Corps. A ideia para o Camel Corps começou com George H. Croman e então senador Jefferson Davis, que mais tarde se tornou presidente dos Estados Confederados. Logo se tornou evidente que a ideia era tão boa quanto a ideia de que os Estados Confederados deveriam se separar da União. Eles pensaram que os camelôs funcionavam muito bem para transportar coisas, pelo menos no mínimo. Então, por que não experimentá-los nos desertos do Sudoeste para transportar correspondências e outros suprimentos? O Congresso dos Estados Unidos gostou da ideia e financiou o Camel Corps. Em 1855, eles importaram um monte de camelôs do Oriente Médio e começaram a carregá-los. O único problema era que cavalos e mulas não faziam ideia do que eram essas criaturas corcovadas e frequentemente ficavam aterrorizados com a presença delas. A camelofobia causava todo tipo de interrupção, especialmente quando os camelôs se aproximavam de uma carroça ou de alguém montado a cavalo. Quero dizer, seria um verdadeiro caos. Quando a Guerra Civil começou em 1861, o projeto foi abandonado. Uma nova tecnologia chamada trens também ajudou a acelerar o fim do Camel Corps. As encomendas de noivas e o item particular era bastante útil, especialmente quando se tratava de garantir que ladrões não levassem seu minério suado antes que você pudesse transformá-lo em dinheiro. Havia muitas lojas e serviços diferentes adaptados à nova economia impulsionada pelo ouro. Existiam escritórios de avaliação que avaliavam a qualidade do seu ouro, lojas de equipamentos que vendiam as ferramentas necessárias para encontrar ouro, e lugares para trocar pó de ouro por moedas, se tivesse sorte o suficiente para encontrar uma mina lucrativa. Também havia lugares que ajudavam a disfarçar seu saque. Certos serviços ofereciam a moldagem do ouro em itens comuns, como frigideiras, e então os enegreciam, para que fossem uma das últimas coisas que um ladrão gostaria de roubar. Se os prospectores estivessem em apuros e não encontrassem uma loja que pudesse ajudá-los a disfarçar seu ouro, também eram conhecidos por fazê-lo eles mesmos. O ouro é maleável e fácil o suficiente para moldar. Alguns dos prospectores mais bem-sucedidos eram aqueles com experiência em fundição e conhecimento, que conseguiam transformar seu minério valioso em objetos comuns. Se você tivesse habilidade, então, quando um ladrão quisesse prejudicá-lo e mandasse você abrir sua mochila, você poderia apontar para sua garrafa de água suja e amassada e dizer: "Pelo menos me deixe com isso para que eu possa sobreviver aqui fora." Mal sabiam eles que valia milhares. O carteiro do deserto. A fronteira americana não tinha exatamente a melhor infraestrutura. Vastas cadeias de montanhas, desertos secos e terras de pastagem inóspitas tornavam as viagens difíceis e a comunicação ainda mais difícil. Entregar o correio era um dos trabalhos mais desgastantes que se podia ter na fronteira americana.
Quero dizer, os carteiros da fronteira tinham que lidar com o clima, a ameaça de não ter o que comer e o perigo de serem atacados pela tribo indígena cujas terras você estava, consciente ou inconscientemente, invadindo. Um dos giros mais bizarros na história da entrega do correio nos Estados Unidos foi um experimento chamado US Camel Corps.